nesse momento eu gostaria de que a igreja ficasse de pé para nós orarmos pelo pastor ministrar a palavra do Senhor, para que o Espírito Santo venha usar ele, venha também nos encher para receber-nos, né? Bendito, louvado seja o nome santo do Senhor, Deus santo e eterno. Teu nome, Senhor Deus, será glorificado em toda a terra. Toda a terra, Senhor Deus, clama pelo teu nome. Existe um povo aqui na terra, Senhor, que te clama, que te exalta, que te adora na beleza da tua santidade. Pai querido e Pai amado, estamos aqui a orar, Senhor Deus, pelo teu servo que irá ministrar a tua palavra. Senhor, usa o teu servo poderosamente, Pai. Esclarece, Senhor Deus, a tua palavra para nós esta noite, para que nós possamos receber do pão do céu, que é a tua palavra, que é viva e eficaz. Usa o teu servo, Senhor Deus, como o Senhor quiser, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Senhor. Eu salve da igreja na paz do Senhor. Amém. Eu pedi para ler João 13, porque nós vamos também usar esse texto, tá? Amém. Nós vamos ministrar a palavra em Mateus 25. Deus Pai, Deus poderoso, venha falar conosco esta noite, a me ensinar, a ensinar a tua igreja, a fazer a tua vontade, Senhor. Enquanto estivermos nesta terra aqui, nós estamos para diminuir, para que tu cresças. Nós estamos para ser o maior, para que seja o maior. E assim seja na minha vida e na vida de todos e da todos aqueles que estão ouvindo na internet, Senhor. Mateus 25, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constitui sobre a sua casa? Mateus 25, 45. O sermão, uma parábola dos dois servos. Aliás, é 24, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constitui sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Versículo 46. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, meu senhor, tarde virá, versículo 49, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os temulentos, versículo 50, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora que ele não sabe, versículo 51, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dente. Esta palavra nos ensina sobre o tema esta noite. O que é servir para você? O que é servir para mim? O servir é muito mais do que a gente está aqui na igreja. O servir é servir aqui, é servir como esposo, como esposa. Hoje muitos casamentos têm se acabado porque são duas diferenças. Quando está nos 2 primeiros anos é turbuloso, mas porque são duas diferenças. Porque para você casar é fácil, o difícil é você permanecer. Porque o casamento, ele é dia após dias. Mas a Bíblia relata que o homem deve tratar a esposa com carinho, cuidar dela como se fosse uma flor, como se fosse uma rainha. A mulher, ela vive de elogio, ela não quer ouvir o elogio do mundo, ela quer ouvir o elogio do teu esposo. E o homem, ele também,
a mulher também tem que servir ao homem. Porque quando está ali em Gênesis, Deus colocou uma adjuntora, uma auxiliadora, que é para Adão, que foi a Eva. Então o homem, ele é o provedor. Não é porque hoje a mulher trabalha que às vezes ela ganha mais, mas o homem, ele é o provedor. Não podemos mudar a ordem que está na Bíblia. Por que eu comentei de casal? Porque também tem a ver. A palavra fala lá em João 3 que devemos amar uns aos outros. Esse é o mandamento. Quando Jesus começou o seu ministério, ele já fez confusão para mostrar, não é confusão de encrenca, para mostrar a verdade, porque os judeus estavam vivendo a lei de Moisés, e ele veio destituir a lei de Moisés, porque ele fez milagre no sábado e eles criticaram ele. O milagre pode acontecer em qualquer momento. Nós não podemos ter religiosidade demais. Nada pode ser demais. Tudo tem que ser equilibrado. Tudo tem que ser com ordem, tem que ser com decência. E aqui eu quero falar sobre o servir. O servir, o Jesus nos ensinou a servir com amor e com humildade. Ele não nos ensinou a fulano pede uma coisa, a gente vai estar bravo, vivendo aquele momento de circunstância, de aflição, e aí a gente vai, como diz a linguagem aí fora, chutar o pau da barraca. Não, é com sabedoria, é com mansidão. Eu trabalhei 20 anos com cargo de liderança, e diversos cursos que eu fiz. O liderar não é só mandar, o liderar é servir, estar junto com a equipe. E o pastor também, ele está junto com as suas ovelhas. Não é porque o pastor foi consagrado por Deus. Primeira consagração vem de Deus. Porque para você ser um pastor hoje, Deus vem com os pastores presidente e fala: separa fulano para fazer a minha obra, assim como foi Paulo e Silas. Separa Paulo e Silas, separa os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos tinham diversos defeitos. Se Jesus fosse olhar para os defeitos deles, nenhum ia ficar, nenhum. Mas a gente não está para julgar, nós não estamos para olhar, nós estamos para amar. Assim como Jesus nos amou, a gente tem que amar. Nós também devemos refletir e olhar para nós mesmos e ver: será que nós estamos fazendo de forma correta? Será que nós estamos servindo de forma correta? Isso vale para mim também. Eu tenho meus defeitos, eu não sou melhor do que ninguém. Para que a gente mude, a gente tem que olhar para nós também. A gente tem que tentar. A nossa vida é degrau sobre degrau. Quando a gente somos crianças, as crianças, elas não têm maldade. Eu vou pegar duas crianças de 3 anos. Se por brincadeira, dá um belisco ali, no outro dia elas estão se falando. Não há maldade. Por isso que Jesus disse: para que entre no reino dos céus, seja como as crianças, sem maldade. Hoje, se você fala um bom dia para uma mulher, um homem falar para uma mulher, a mulher acha que o homem está cantando, e não é cantando. É questão de educação, de gentileza. É assim que o cristão tem que ser. Ah, mas eu estou dentro do ônibus, eu estou cansado, eu não vou dar lugar para a pessoa. Dê lugar. Você não sabe o que aquela pessoa está passando. E se ela estiver passando por uma aflição? Não é só você dar um lugar, é mentalmente orar por aquela pessoa. Isso é servir. Isso é servir. E aqui eu vou comentar no João 13, como foi falada a palavra oficial. A gente vai voltar para o texto. Sabendo Jesus que havia chegado a hora de passar deste mundo para o Pai, havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E quando a gente partir dessa terra, que legado a gente vai deixar? A gente não sabe a hora, nem o segundo,
Em nenhum momento que a gente vai partir. Eu vejo, aqui na igreja não tem, mas eu vejo lá fora muitos crentes no nosso testemunho. Será que se converteram de verdade? Porque o que eles fazem? Eu não vou dar lugar, eu não vou deixar passar. Só que nada passa desapercebido por Cristo. Nada, nada. Nem um tio, nem uma vírgula passa diante dos olhos de Deus. Quando a gente for naquele grande dia, tudo bem, é só a salvação que a gente almeja, é só a vida eterna que a gente almeja, e os garladão. Mas a gente não deve fazer por obrigação, nós devemos fazer por amor, não é por mim, é por Cristo. Porque se eu fizer por mim, eu vou deixar de fazer. Se eu deixar de orar, eu vou deixar de lutar contra a minha carne. Existe aquele servir a nós mesmos. Quando a gente luta contra nós, contra os nossos pensamentos, que o inimigo fica ao derredor, vendo quem ele pode tragar, nós estamos servindo a nós. Nós estamos deixando o Espírito Santo de Deus habitar em nós. Nós estamos, como Paulo fala, nós temos que ter a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? Cristo liderou servindo. Eu li um livro, eu vou ler ele de novo, porque cada leitura que eu leio, tanto um livro como a palavra de Deus, ela é revelada. Hoje, quando eu estava no carro, Senhor, eu tinha preparado uma palavra, mas é essa a palavra que o Senhor quer que eu fale? Daqui a pouco veio algo na minha mente, não é essa. É para falar de servir. O servir é muito mais do que mandar. O que é um líder, o que é um gerente, o que é um chefe? O chefe, ele só manda. O líder, ele está junto. Porque o pastor, ele tem a função de líder. As dores de vocês, as aflições de vocês são as mesmas aflições para mim. Porque quando o pastor, ele cuida das suas ovelhas, ele pega o cajado, traz o rebanho de volta para o aprisco. Ele cuida, como foi ali no filho pródigo. O seu irmão mais velho, pai, ele foi embora, levou a metade dos bens, e o Senhor recebe ele em festa. E o pai chega e fala: filho, você já tem tudo. Ele já perdeu tudo. Ele comeu aquilo que você não comeu, ele comeu dos restos dos porcos. Então isso é para nós pensarmos e refletirmos que às vezes a gente deixa as ovelhas sair e fala: será que o que eu fiz para que ela ficasse? Porque para mim eu não sei os outros pastores, mas para mim o que dói é quando eu perco uma ovelha. E às vezes eu me questiono, muitas vezes é Deus que tira para não atrapalhar, mas muitas vezes é por culpa nossa. Então, quando eu lembro da palavra do filho pródigo, que o pai que ali representava Jesus recebeu aquela ovelha que retornou ao aprisco, recebeu com festa, com alegria. É assim quando alguém vem aqui na frente e aceita Jesus como Senhor e Salvador, há festas nos céus. E nós devemos se alegrar com isso. Porque entre um irmão que sabe mais do que o outro irmão, hoje em muitas igrejas, aqui não tem mais muitas igrejas, um quer ser maior do que o outro, e aqui em João 13 está falando: para que seja o maior tem que ser o menor. Aquele que a gente não dá nada, mas é aquele que vai dar tudo. Aquele que está limpando uma cadeira. Eu já vi casos de pessoas que estão fazendo coisa dentro da casa de Deus, tem a presença mais do que aqueles que já estão há muito tempo na casa do Senhor, porque foram humildes, porque fizeram com amor, com alegria, e isso alegrou o coração de Jesus. E é assim que a gente deve ser. Devemos servir com alegria. Devemos lembrar que quando Jesus tomou aquelas 39 chicotadas, o ser humano não suportaria nem 10. Ele tomou por mim
eles não sabem o que fazem. Devemos servir com humildade. Cargo eclesiástico não vai levar ninguém para o céu, porque lá nós vamos ser chamados pelo cargo, nós vamos ser chamados pelo nome, pelas nossas atitudes, que é de amor. Isso é ser discípulo. Em João 13, como lemos, aquele que amou, que ama a Deus, quando chega os seus parentes e fala: pai, a tua família está aí. Jesus disse: a minha família é aquele que está ao meu lado me servindo. Esses são a minha família. Essa parábola do Mateus 24 também fala em Lucas 12, que está enfatizando ser fiel a Deus, transmitindo a mesma responsabilidade, ficar atento. Mostra que Deus, como um chefe, confia nos seus empregados, no seu servo, para cuidar da casa enquanto ele está fora. Esse cuidar da casa é também no seu lar. Você não está na igreja, mas você deve fazer da sua casa a igreja. Você deve, o que você está aprendendo aqui na igreja, você deve fazer um culto dentro da sua casa também. Não precisa soltar o pastor, porque a cada culto de ensino você vai aprendendo. Lê um salmo, vamos família orar, vamos ler um salmo, porque Davi disse, quando me disseram, como é que é a palavra? Como é que é a palavra que... Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor não é isso aqui só, não. Não é esse templo material aqui, não. É a casa de vocês, é o lar de vocês. Aleluia, Deus. Aleluia. Essa palavra é para mostrar também a necessidade de compromisso constante com a palavra de Deus. Eu e você vamos morrer um dia, mas a geração, será que nós vamos conseguir passar esse ensinamento para a geração que vai vir adiante? Porque diz a palavra de Deus que aquele for fiel, porque Deus chama a gente de filhos, e o filho deve obediência ao pai. Se o filho obedece ao pai, ele ganhará muitos anos de vida. Essa palavra, obediência ao pai, não se refere só a esse mundo material, mas também refere-se ao mundo espiritual. Para que até a quarta geração ninguém se desvie. É assim que nós devemos ser. Devemos estar sempre prontos. Comparando ali nas 5 virgens loucas e as 5 virgens prudentes. A cada culto que você está aqui, você está enchendo a sua lamparina de azeite. Você está tendo reserva. E aquele que não vem na igreja está perdendo a reserva e depois quer pedir emprestado para você. E Jesus está às portas. Aleluia. E aí como é que vamos apresentar Ele? Como é que vai estar as nossas lamparinas? O nosso azeite. As prudentes nos refere àqueles que estão na igreja, aqueles que estão em constante oração. E as loucas se refere àquelas que só apontam um defeito, aquelas que arrumam discussões, aquelas que se comportam com coisas do mundo. A vida cristã é um compromisso sério. Ser crente não é fácil. Ser crente é lutar contra nós mesmos, como está na palavra: negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e me siga. Não é fácil, mas a Bíblia nos ensina como nos comportar, como resistir aos dias maus. É orando. Não tem força, ora sem força, ora sem vontade. Porque se você montar uma rotina na sua vida, tudo vai mudar. Você vai ter aflição, mas você vai ter a presença.
Você vai ter aflição, mas Jesus vai estar com você ali na sua aflição. A nossa fidelidade vai refletir nas nossas escolhas diárias. Vai mudar o modo de agir. Nós temos que lutar pelo próximo. Hoje o crente está deixando de lutar pelo próximo. Isso se refere ao orgulho. Isso se refere a pensar a si mesmo. Nós não estamos agindo como crente. O crê, até o diabo crê. Porque ele tem medo. Porque Jesus tem a chave do inferno. Jesus tem a chave da morte. Jesus tem a chave da vida. Quando Jesus foi tentado no deserto, o que ele usou? A palavra. Mas a palavra era o próprio Cristo. Só que ali, Jesus estava na forma humana. Ele passou as mesmas tentações. Ele sentiu fome. Ele usou as fraquezas de Cristo para ver se ele ia ajoelhar para o Satanás. Mas mesmo ele com fome, mesmo ele sentindo angústia, ele resistiu. Ele nos deu os exemplos que nós podemos resistir. Esta parábola nos reflete para a gente manter uma fé ativa. A fé é as coisas que se esperam, é as coisas que não se vê. Mas quando a gente tem fé num Deus todo-poderoso, quando a gente dobra o joelho no nosso quarto, no secreto, e choramos e derramamos lágrimas, Cristo está ali enxugando as suas lágrimas sem você ver. E eu sou suspeito de dizer, porque eu tive uma experiência. Só pode contar aquele que teve. Porque quando eu apanhei daqueles 4 bandidos que eu chorei, e o Senhor anestesiou as minhas dores. Aleluia. Aleluia. Usar sabiamente nossos talentos e sermos responsáveis em nossas escolhas. O que é essas escolhas? Deus deu-nos livre-arbítrio. Mas Ele quer o melhor para mim e para você. Porque Ele nos ama tanto que Ele suou sangue na aflição. Quando Ele disse para Deus: passe esse cálice, Ele suou, porque Ele já estava sentindo a aflição que ia vir sobre Ele. E aquele povo não acreditava que Ele era o próprio Messias. Mas quando Ele gritou, falou: está consumado, o céu escureceu, o véu se rasgou ao meio, e se houve um terremoto, aí todos viram ali que Ele era o próprio Messias, porque Deus chorou por Ele. Veio o teu Filho amado, unigênito, levando todos os pecados, todos os nossos pecados, naquela cruz. Que possamos, chamar a ação, que possamos comprometer a servir uns aos outros com amor e humildade, seguindo o exemplo de Cristo. Que possamos encontrar oportunidade para servir e demonstrar o amor dele. Aleluia. Jesus, no capítulo 13, lavou os pés dos seus discípulos. Maria Betânia Maria Betânia ungiu os pés de Jesus, e ela foi criticada ali, mas ela serviu com amor. E aquilo é lembrado aqui na Bíblia, é exemplos para nós refletirmos. Jesus lava os pés, mostrando que o verdadeiro líder é aquele que serve. Eu tenho um título de doutor, às vezes na drogaria que eu vou, o pessoal me chama de doutor. Farmacêutico tem título de doutor, mas para mim eu nem ligo para isso. Mas tem gente que liga. Porque você estuda, você tem esse direito.
médico também é chamado de doutor. Eu acho até mais viável ele ter chamado, porque ele estudou muito. Ele, além de estudar 5 a 10 anos, ele ainda tem uma residência médica. Aleluia, Deus. Então a gente tem que dar honra e glória. O dentista também. São médicos, são pessoas da saúde que deveriam ter mais valor. Porque Deus criou eles para ajudar a cuidar da nossa saúde. No Mateus 20, 28, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quando a gente prega o Evangelho, é para a gente resgatar almas que estão sedentas. Hoje, uma grande parte está desviada por causa desse evangelho podre, esse evangelho que é só pensando em dinheiro, e não é nada disso. Porque o filho do Marcos 10:45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir, também como em resgate de muitos. Lucas 22:27, pois quem é o maior, o que está à mesa ou o que serve? Aí eu vou dar um exemplo. Um CO. CO é uma empresa, uma mega empresa, e aí tem uma pirâmide. Se você tira os últimos tijolos, o maior vai cair. Quando você tem uma empresa, o líder, eu costumo sempre dizer, eu passei por várias empresas. Por que eu consegui vários resultados? Não foi mérito meu, porque eu incentivava aquele que estava trabalhando comigo. E eles conseguiram. Quando eu era chamado na empresa, que eu ganhava uma premiação, eu falava, não fui eu, foram eles. Mas hoje, quando a empresa consegue um resultado, eu fiz. Você não faz nada sozinho, meu irmão. Nós nascemos, precisamos do outro. Morremos, precisamos das pessoas para nos enterrar. Nós ficamos acamados, precisamos de pessoas para cuidar. Nós não somos nada sozinhos. Nós sempre vamos precisar uns dos outros. Mateus 25, do 31 e 46, fala a parábola do juízo final, onde Jesus se identifica com os pobres, os necessitados, marginalizados, e diz que servir a eles é servir a Ele mesmo. Ou seja, Jesus não veio para os sãos, veio para os pecadores. Nós não podemos esquecer de orar por aqueles que estão com câncer, de orar por aqueles que estão na casa de recuperação, de orar por aqueles que estão nos asilos, que filhos abandonam eles, de orar até aquele porque está ali morrendo. Ontem eu vi uma cena que me mostrou que a pessoa estava sendo enterrada, não tinha ninguém ali velando ela. Que tristeza! Que tristeza! Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos o projeto aí, eu tenho muita coisa na minha cabeça que Deus tem colocado. Temos o projeto de evangelizar nos hospitais. Tem um projeto que a gente está querendo fazer na sede de eu e minha esposa, e se mais irmãos quiser, de a gente ir nos hospitais, nas cadeias, evangelizar. Você imagina você ficar, é fácil a gente julgar, a pessoa matou, fez tudo. E daí, se Jesus perdoou, quem somos nós para nos perdoar? Eles são almas, e nós vamos prestar conta porque deixamos de amar eles também. Hoje as pessoas apontam o dedo do outro para o outro, mas não apontam para si próprio. Isso é uma vergonha. Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vós como aquele que serve. O próprio Jesus a mim, servindo. Esse texto mostra que Jesus não apenas nos ensinou sobre o serviço, mas também o praticou, mostrando que é um valor fundamental no reino de Deus.
Jesus nos ensina a ser servo. Jesus nos ensinou que servo, a ser servo de várias maneiras, lavar os pés dos discípulos, um ato de serviço humilde, servir aos necessitados, dar a vida pelos outros. Esse dar a vida eu vou acrescentar mais ainda. Às vezes tem tanta religiosidade que a religião proíbe de você doar sangue para o seu irmão. Quer dizer que eu vou deixar minha mãe, o meu pai morrer para não doar o sangue que pode salvar ele? Que religião é essa? Se o próprio Cristo deu o seu sangue por nós. Ser humilde e manso. Mateus 11:29, Jesus disse que é manso e humilde de coração, que devemos aprender com ele. Ah, mas eu ainda tenho o velho eu. Mas a Bíblia fala que as coisas velhas se passaram e as novas se seguem. As novas é daqui para frente. Nós não podemos, como Paulo falou, quando eram meninos, agora nós somos homens, nós somos adultos na fé. Servir com alegria, com gratidão. Jesus serviu com alegria e gratidão, nos ensinou a fazer o mesmo diante da tribulação. Aí muitos vão falar, mas ele era Deus. Mas ele viveu, ele se passou tudo que a gente passa todos os dias. Ele era 100% homem, 100% Deus. Aleluia. Por quê? Porque ele quis fazer isso, para dar exemplo que nós podemos. Deus não vai mandar luta maior do que você vai poder suportar. Isso eu garanto. Isso é bíblico. Isso está na Bíblia. Isso não é coisa minha nem invenção. Característica de um servo: humildade. Um servo é humilde e não se considera superior aos outros. Amor: um servo ama os outros e serve com amor e compaixão. Esse aqui, eu vou falar mais uma coisa de liderança. 10 cabeças pensa melhor do que um. Um líder que toma a decisão sozinho, ele erra. Mas um líder que toma a decisão ouvindo, mesmo que ele não coloque o que os outros sugeriram, ele não erra. É assim que a igreja deve ser. Porque às vezes o pastor não vai enxergar tudo. As ovelhas também podem ajudar o pastor a falar: não, pastor, vamos, que tal? Vamos tentar fazer isso aqui? Vamos pensar, vamos orar. Se for da vontade, a gente vai fazer. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amor: um serve uns aos outros e serve com amor e compaixão. Serviço: um servo está disposto a servir e ajudar os outros. O servo, o cristão, ele não é para pensar em ficar rico. O cristão é para pensar em ter o suficiente. E se ele puder ajudar aquele que não tem, ajude. Isso agrada muito a Deus. Isso agrada. A gente não pode colocar o nosso amor no dinheiro, porque a palavra fala que nós não devemos juntar tesouro aqui na terra, onde a traça e o ferrugem corrói. Nós devemos juntar tesouros nos céus. A cada culto de ensino, a cada culto de quinta, a cada culto de domingo que você vem, você está juntando algum tesouro ali no seu baú. Porque você vai refletir: poxa, Deus falou muito comigo. Às vezes Deus não vai falar com você em sonho, não vai falar com você na mente, mas vai falar com você na palavra. Muitas vezes eu já fui em lugares que Deus falava através do pastor, mas eu peguei e falei: Senhor, fale com as outras pessoas que precisam ouvir mais do que eu, porque o Senhor fala também através da palavra. Nós não devemos ser egoístas, devemos pensar no próximo. Obediência: o servo obedece a Deus e segue os seus mandamentos. Gratidão: o servo é grato por tudo que tem e serve com alegria e gratidão. Eu vou dar uma dica: quando você vê que as coisas estão dando muito errado e você está reclamando, vai lá e procura um vídeo daquelas crianças que estão no hospital com câncer. Você vai ver que elas estão mais alegres do que eu e você que tem a saúde.
ser um servo fiel, paz e alegria. O servo experimenta paz e alegria em servir aos outros. Relacionamento com Deus, um servo tem um relacionamento mais profundo com Deus, crescimento espiritual. Um servo cresce espiritualmente e se torna mais como Jesus. Influência positiva. Você tem que ser influência no meio das outras pessoas e não se deixar ser influenciado. Um servo tem uma influência positiva nos outros e pode inspirar os outros a servir. Que possamos aprender a ser servo como Jesus, servindo com amor, com gratidão, experimentando os benefícios de um ser servo de Deus. Aleluia. E aqui, as palmas para Jesus. Você é o único que vai cantar o hino da harpa. Vai ter que ser da harpa, porque é mais rápido. E nós vamos semear na casa do Senhor. Aleluia, Deus. Meu esposo é uma bênção, né? Eu ia ler a palavra oficial e ele disse assim: não, você vai ler João 13. Aí agora ele quer escolher também o louvor. Bendito e louvado seja o teu nome, Senhor. Irmãos, irei louvar a Deus com hino quando a igreja oferta, né? Semeia na casa de Deus. E eu queria que as irmãs que soubessem me ajudassem, né? Bendito é o nome santo do Senhor.